Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar esse espaço itinerante de esclarecimento da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Você pode mandar as suas dúvidas sobre os mais diversos assuntos do cotidiano pelo WhatsApp, código de área 11 998318195, ou ainda nos comentários do canal da Religião Divina no YouTube. Se não é inscrito ainda, se inscreva, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Hoje responderemos às dúvidas da audiência sobre a relação entre sono e a espiritualidade ecumênica. Para isso, a gente recebe o pregador ecumênico da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão Eduardo Isaías. Seja bem-vindo à Casa do Comando da Esperança, irmão Eduardo. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Um prazer estar aqui pela primeira vez no espaço novo, também podendo falar sobre esses assuntos tão importantes. Bom, a gente traz hoje, então, irmão Eduardo, a gente começa com uma pergunta que veio de Vargem Grande do Sul, da Francisca Oliveira. Ela nos escreveu uma situação que representa certamente a experiência de muita gente. Escreveu assim no WhatsApp: tenho tido muitos pesadelos nas últimas semanas e queria entender se isso tem um significado espiritual. Então ela pergunta: o que acontece com o meu espírito quando tenho pesadelos? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua pergunta, viu, irmã Francisca Oliveira? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender que muitas vezes os sonhos são reflexos também daquilo que a gente vive no ponto de vista do dia a dia. Então, assim, às vezes a gente está passando por um trauma, por um momento muito estressante, por muitas preocupações, por uma ansiedade mais intensa. Então, tudo isso acaba trazendo para a gente uma série de preocupações, de pensamentos, de circunstâncias em que não conseguimos desassociar mesmo quando estamos dormindo, das quais a gente não consegue se desassociar. Então, mesmo que se faça prece, mesmo que busque uma tranquilidade maior, no sono nós ainda estamos nutrindo essas mesmas preocupações, essas mesmas dúvidas, essas mesmas questões. Portanto, muitas delas trazem como reflexo algumas imagens, algumas situações que a gente traduz como pesadelos. Mas nada mais é do que a nossa própria mente traduzindo para a gente esse estado que nós estamos vivenciando no nosso próprio dia a dia. Por isso, se preparar para o sono, tentar o máximo possível se distanciar dessas preocupações, porque senão elas mesmas vão gerar esses pensamentos que a gente traduz como pesadelos. Muita gente até pergunta: poxa, mas eu estou fazendo prece e mesmo assim eu continuo tendo pesadelos. Porque não necessariamente o seu espírito foi para um lugar ruim ou você teve uma experiência extracorpórea que se traduza nessa baixa vibração. Mas é porque as suas preocupações elas estão sendo traduzidas para a sua própria psique, né, para a sua própria mente, como essas imagens de muitas vezes temor, de medo, de perseguição, porque são traduções daquilo que a gente está vivendo no dia a dia. Então, não necessariamente o seu espírito está passando por uma experiência traumática, ruim, pesada, mas sim a sua própria preocupação está fazendo com que você tenha essa percepção. E há um outro ponto que é muito importante: o sonho é quase como se fosse um outro idioma. Então, para a gente entender os sonhos ou os pesadelos, a gente vai precisar mergulhar no entendimento desse idioma novo. Há uma sugestão muito constante que é: todo dia, quando você acorda, o mínimo que você lembrar, você vai e anota no seu caderno, porque isso vai fazendo com que você mesma possa se tornar cada vez mais apto a entender e até usar esse canal de comunicação como um canal de comunicação relevante para o seu anjo da guarda, para os espíritos trazerem mensagens. Se a pessoa simplesmente ignora os sonhos, tem muita gente que fala: eu não sonho. E na verdade essa não é uma realidade, todos nós sonhamos. O que acontece mais costumeiramente é que a maioria das pessoas ignora simplesmente esses sinais ou essas experiências e por essa razão, quando acordam, simplesmente não veem isso como algo importante. Mas, obviamente, nós vamos trazer aqui do livro A Missão dos 70 e o Lobo Invisível aquilo que é a nossa sugestão mais constante, a determinação mais importante para a nossa vida, não apenas no sono, mas
também para este momento. Na página 123 desta publicação de autoria do irmão Paiva Neto, A Missão dos 70 e o, entre aspas, Lobo Invisível, ele vai dizer no subtítulo Lobo Invisível, combate-se com oração fervorosa, o seguinte: não me canso de repetir que é essencial, em todos os momentos da vida, cultivar o hábito da oração. Já lhes disse que não tomo uma decisão sem antes elevar o pensamento a Deus. E mais, quem tem juízo não vai dormir sem fazer a sua súplica aos espíritos do bem, almas benditas. Sim, porque durante o sono, nosso espírito ele tem esse momento de um relaxamento do corpo carnal e também um momento de um breve, não desligamento, mas um afastamento desse corpo. E aí, se nós não estivermos muito bem atentos, muito bem protegidos, pode ser que essas experiências, esses lugares que a gente visita, ou mesmo essas companhias que a gente acessa durante o sono, não sejam boas para nós, e aí a gente tem enormes prejuízos, não apenas durante o sono, mas também durante o momento que nós estamos acordados. Perfeito. A gente agradece a Francisca Oliveira, de Vargem Grande do Sul, no estado de São Paulo, por compartilhar, confiar a religião divina nesse espaço de esclarecimento. A gente traz aqui também, irmão Eduardo, a pergunta de uma telespectadora que preferiu não se identificar. A gente naturalmente respeita esse direito, e ela nos escreve o seguinte: já vi relatos na Bíblia de pessoas que tiveram sonhos com alertas de situações que depois realmente aconteceram. Então ela indaga: por que isso acontece? O meu anjo da guarda pode me ajudar através de um sonho? Com certeza pode, se nós tivermos esse canal como um canal válido. Os anjos da guarda sempre vão se utilizar daquilo que seja mais eficiente para alertar-nos, para nos ajudar. Então, às vezes é um amigo que a gente confia muito, então se essa pessoa estiver integrada nos assuntos espirituais, em bons pensamentos, será ela, essa pessoa, um canal de comunicação. Se o sonho a gente leva a sério, a gente tem um compromisso com esse canal de comunicação e até um compromisso muito consciente. Por quê? Há muita gente que faz desses sinais que vêm, ou mesmo de vários acontecimentos que se estabelecem durante o sono, sinal para tudo, e acaba se ansiando por situações que a gente cria até durante o sono. Então, assim, a pessoa quer tanto algo que ela sonha com aquele algo e ela imagina que aquilo é um sinal, não necessariamente. Por isso, o cuidado e também muita consciência. É uma forma, uma estratégia, mas que precisa ser utilizada com muita tranquilidade, com muito equilíbrio, para que nós mesmos não criemos situações e, por essa razão, passamos a ver sinais onde eles não existem. Aqui ela falava desses sinais, desses acontecimentos, desses relatos bíblicos. Vou trazer alguns para aqueles que, porventura, não conhecem esses acontecimentos que, por exemplo, só no Santo Evangelho a gente encontra fartamente. Eu vou aqui, por exemplo, destacar no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 2, versículo 12, quando, em sonhos, são avisados os reis magos que, depois de visitarem o menino Jesus, ali recentemente nascido naquela manjedoura junto a Maria e José, eles vão voltar e tem ali a vontade de falarem para Herodes, que tinha já deixado claro: olha, se encontrarem o menino, me falem onde ele está. E durante o sonho deles, eles são advertidos, aqui fala o Evangelho Bíblico, segundo os relatos de Mateus, capítulo 2, versículo 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Há também, por exemplo, José sendo avisado, a volta do Egito, a passagem, aqui especificamente no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 2, versículo 22, quando nós lemos: tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E, por divina advertência prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. Essa é uma ferramenta que essas pessoas aqui relatadas no Santo Evangelho viam como maior facilidade para acessar o seu anjo da guarda, essas entidades espirituais. Mas nada, por exemplo, diminui a importância. Muitos viam, assim, acordados conscientemente, essas presenças, outros em sonho.
mas eles sim utilizam das mais diversas maneiras para nos alertar, para nos ajudar. E no livro Conversando com Seu Anjo da Guarda, a Agenda Espiritual, de autoria do irmão Dr. Bezerra de Menezes, nós encontramos um ponto que é fundamental para entendermos, inclusive, a ação dos anjos guardiães. Aqui ele vai dizer na página 104, no subtítulo Parceria com os Espíritos de Deus. Então, relata aqui o amigo da humanidade de cima. A equipe solidária dos espíritos, ou os anjos guardiães, como quiserem chamá-los ou chamar-nos, está sempre presente, mas por vezes impedida pelo próprio ser humano de transmitir-lhe as orientações de que necessitam com urgência na Terra para o cumprimento de sua agenda espiritual. Que a gente não impeça, que a gente facilite essa ação dos anjos da guarda, seja por sonho, seja pela intuição ou as mais diversas maneiras que eles vão encontrar para nos ajudar. A gente traz ainda a pergunta do Paulo Antônio. Ele é de Araxá, Minas Gerais. A gente agradece, Paulo, por ter encaminhado essa pergunta para a gente. Ele escreve assim: muitos especialistas falam de não mexer no celular horas antes de dormir, de não ter ruídos que atrapalhem o sono. Mas eu queria saber, até que ponto a prece pode influenciar na qualidade do meu sono? Totalmente. Se podemos ser assim, mais diretos na resposta, totalmente. A prece ela é essencial. Não apenas para o equilíbrio do corpo físico, mas principalmente para a proteção do espírito. Há um momento desse sono em que nosso espírito, ainda ligado à matéria, ele se distancia, não se desliga, essa palavra não pode ser utilizada porque há uma ligação sempre presente do fio de prata, que faz com que haja vida no corpo físico. Mas ele se distancia. Se não houver a divina proteção, se não houver a devida segurança naquele momento, podem-se até, em alguns casos, espíritos que não querem o nosso bem, valer-se dessa ausência momentânea para tomar aquele corpo físico. Ou até mesmo, como acontece muito frequentemente, e aí a gente fala, infelizmente, esse espírito nosso, né, vai para as regiões umbralinas para, muitas vezes, alimentar sentimentos, emoções que não vão nos fazer bem. Então, é muito importante para o corpo, mas principalmente para o espírito, estar bem protegido. E essa proteção só vem graças à prece, à oração. Não há outra forma. Se a gente não tiver o bom pensamento, mas principalmente a oração, nós não aproximaremos de nós aqueles que são capazes de nos proteger dessas investidas malignas. O irmão Paiva, no seu blog, paivaneto.com, tem um artigo que se chama Efeito Social da Prece, onde ele escreve o seguinte: não há um pensador sério, guardadas as exceções de praxe, que não necessite entrar, mesmo que vez por outra, no ambiente inspirador da reflexão, dando-lhe este ou aquele nome. E isso não favorece apenas a quietude psíquica. Olha só, hein? Então ele está dizendo, essa reflexão, essa meditação, não favorece apenas a quietude psíquica, ou seja, a mente fica mais tranquila, mas igualmente a serenidade somática, ou seja, o corpo físico. Então, há esse benefício imprescindível, independente da religião ou não religião, que a pessoa precisa ter para a noite segura, para um sono cada vez mais agradável. E o irmão Dr. Bezerra de Menezes, espírito, dentro da Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, a quarta revelação, a religião divina, no seu livro Reflexões sobre Jesus e suas leis, ele vai escrever aqui, a partir da psicografia, da sensitividade do sensitivo legionário Chico Perioto, na página 224, ele vai trazer o subtítulo Harmonização Plena, onde nós encontramos a seguinte lição: a humanidade, independentemente de crença, religião, valores ou daquilo mais que queira ser considerado, procura o equilíbrio, ainda mais para o sono, né? E a prece, com a grande fé,
e a imensa devoção àquele que nos acompanha representa o caminho da harmonização plena, pelo qual conseguimos controlar nossos instintos. Harmonia é o que nós desejamos para um sono, né? Equilíbrio é o que nós desejamos para um sono tranquilo, que possa refazer as nossas energias, nos dar tranquilidade. Então, que a prece seja essa ferramenta indispensável, nos preparando para o sono, mas não apenas neste momento, a todo instante de nossa vida, qualquer que seja o momento que a gente possa entrar em oração. A gente agradece mais uma vez a pergunta do Paulo Antônio, de Araxá, Minas Gerais. Lembrando a você que você pode encaminhar as suas dúvidas à Religião do Amor Universal sobre esse e sobre outros assuntos também, pelo WhatsApp, código de área 11 998318195, ou ainda pelo canal da Religião Divina no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. A gente agradece a participação do pregador ecumênico da Religião do Amor Universal, irmão Eduardo Isaías. Volte sempre de estar presente. Eu é que agradeço a oportunidade. Com certeza, sempre estaremos aqui neste programa que faz muito bem, conversando sobre assuntos que nos elevam e nos fazem desenvolver cada vez mais. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Então, com essa oração que a gente encerra mais uma edição desse espaço de esclarecimento, Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre.